uma boa tarde abençoada por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo, para todo o Brasil, para todas as nações de las terras, que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor, seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o tu nome, venha a nós o tu reino, seja las feitas las tuas vontades, assim las terras como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai las nossas dívidas e los nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo o mal. Em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Amém. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. João, capítulo 18. Jesus é preso. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que este outro vá embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aquele que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada,
por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? A palavra, ela fala da traição antes de Jesus ser preso. A palavra, ela começa falando que depois de fazer a oração, Jesus, ele sai com os discípulos. Ele vai para o outro lado do riacho de Cedron, lá onde havia um jardim, onde Jesus sempre ele ia, naquele lugar, com os discípulos, aonde ele estava sempre dando os ensinamentos para os discípulos. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque tinha se reunido muitas vezes com eles. Porque Judas também, ele era discípulo de Jesus. Por esse motivo que ele sempre estava naquele lugar junto com eles. Mas Jesus já sabia. Desde quando Jesus escolheu os discípulos, ele já sabia que tinha um que ia ser traidor no meio deles. A palavra continua falando. Então Judas foi ao jardim, com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandado pelo chefe dos sacerdotes, dos fariseus. Porque Judas, ele já estava ali para trair Jesus. Porque o lugar era conhecido. As pessoas, ainda hoje, em toda a terra, que traem as outras, elas traem em lugares conhecidos, em lugares onde elas sempre estão com as pessoas. O traidor está em qualquer lugar. Em qualquer lugar pode ter um traidor perto de você. Essa pessoa que estão muito próximo de vocês, em algum lugar que vocês estiver, pode trair vocês a qualquer momento, porque os traidores estão junto com as pessoas, mas estão disfarçados. Ninguém percebe o traidor, só percebe depois que é traído. Diferente de Jesus, porque Jesus já sabia que ia ser traído. Jesus sabia porque ele já tinha a revelação do Pai dele, que é Deus. Mas hoje as pessoas que estão na terra, elas não sabem quando vão ser traídas. As pessoas têm que estar olhando, têm que estar se cuidando, porque pode ser traída a qualquer momento. A traição, ela vem quando a pessoa menos espera, e a traição vem por pessoas que você menos espera. Cuidado com as pessoas que estão muito perto de vocês, que diz ser amigos. Se cuide, porque a pessoa, ela disfarça de amigo para te trair. Se cuide com os traidores, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Se cuide, o traidor ele está em vários lugares. Não pense que o traidor está só em um lugar, ele está em vários lugares. Pode ter um traidor onde você trabalha. Pode ter onde você estuda. Pode ter até na igreja onde você vai. O traidor ele está por todos os lados. Se cuide com os traidores, porque Jesus ele tinha revelação do Pai dele. Ele sabia que ia ser traído. Mesmo assim, Jesus deixou tudo acontecer, porque ele já sabia que era para se cumprir as Escrituras e para se cumprir toda a palavra do Pai dele. Mas as pessoas que estão na terra, os seres humanos, eles nunca sabem quando vão ser traídos, mas podem ser traídos a qualquer momento. Vocês podem ser traídos pelos seus amigos. Cuidado com as pessoas que diz ser seu melhor amigo. Se cuide. Se cuide com seus parentes, porque traidores, eles estão em qualquer lugar. Eles estão disfarçados. Os traidores, eles se disfarçam que nem camaleão. Disfarça quando você menos espera, você já foi traído. Se cuide com a traição. Essa traição, esses traidores, isso vem tudo
da parte de demônios. É demônios que comandam essas pessoas, que colocam no coração dessas pessoas a traição. Tudo que vem que não é da parte de Deus, isso vem dos demônios. As pessoas que servem a Deus, que servem Deus corretamente na terra, que cumprem os mandamentos, já sabem. Da onde vem a traição? Vem da parte dos demônios. É demônios dominando as pessoas na terra. A palavra, ela continua falando que Judas, o traidor que traiu Jesus, ele traiu junto com sacerdotes. Os homens que levaram Jesus para a morte eram sacerdotes, eram religiosos da época. Eram religiosos. Tem que se cuidar. Com pessoas muitos que se diz religiosos. Pode ter falsos no meio. Podem ter traidores nos meios. Porque eram sacerdotes. Eram pessoas religiosas. Eram pessoas que acreditavam em Deus, mas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Não acreditavam em Jesus. Se cuida onde você estiver, em qualquer lugar da terra. Se cuide com esses que se diz muito religiosos, porque não é religiosidade que vai entrar no céu. E sim, vai entrar as pessoas que servem o Deus vivo, que serve o Deus verdadeiro, que cumpre os mandamentos de Deus na terra. As pessoas estão na terra não para cumprir os mandamentos dos homens da terra, os costumes dos homens da terra, e sim, os mandamentos do Deus vivo que está escrito nas Bíblias Sagradas, os mandamentos que Moisés deixou escrito, os mandamentos que Jesus deixou escrito. Esses são os mandamentos verdadeiros para ser cumprido na terra. Sabemos que ninguém consegue cumprir todos os 10 mandamentos que ficou escrito, mas as pessoas têm que acertar mais do que errar, procurar cumprir os mandamentos que ficou escrito nas Bíblias Sagradas. Muitos pensam que os mandamentos eram no Antigo Testamento, que era no tempo do passado e hoje não é mais. É a mesma coisa, se mudou alguns mandamentos, mas pouca coisa mudaram. Os mandamentos que Deus deixou escrito, que ficou lá em Deuteronômio, que está no Novo Testamento, os mandamentos é para ser cumprido. É para ser cumprido, para que um dia vocês possam entrar no reino dos céus junto com Deus, para que vocês possam ter a vida eterna com Deus. A palavra, ela continua falando. Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré respondeu, sou eu. Eles procuravam Jesus, procuravam o sacerdote, os empregados do sacerdote, junto com Judas, eles estavam procurando Jesus. Mas Jesus estava ali, perto deles, junto com eles. Se fosse, no tempo de hoje, outra pessoa sendo procurada para a morte, ela ia fugir, ia se esconder. Mas Jesus não, ele já sabia o que ia acontecer. Ele não fugiu, ele estava ali, junto com eles, e respondeu, sou eu. Disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Eles falaram, Jesus de Nazaré. Tornou a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Jesus já afirmou 2 ou 3 vezes que era ele, porque Jesus, ele não estava com medo. Ele já sabia o que ia se cumprir, ele já tinha a revelação do Pai dele. Ele não estava com medo, porque se fosse outra pessoa, teria fugido. Mas Jesus, ele estava ali para cumprir tudo o que o Pai dele mandou ele fazer. A palavra continua. Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que estes outros vão embora. Porque tinha mais
pessoas com Jesus. Jesus falou que era ele e que deixasse os outros que fossem embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que tinha dito antes. Pai de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. O que ele tinha falado para Deus, que é o Pai dele. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha dele. Pedro, que era discípulo de Jesus, ele atacou o empregado do sacerdote e cortou a orelha direita. Pedro, ele fez isso porque Pedro, ele não queria que Jesus morresse, ele não queria que se cumprisse a palavra de Deus. Mas Jesus, ele estava ali pronto para cumprir a palavra de Deus. Jesus, ele não gostou, ele repreendeu Pedro. E Jesus, ele até colocou a orelha de Malco de volta no lugar. Porque Pedro, ele não queria que Jesus morresse, porque Pedro era discípulo de Jesus e andava junto com Jesus, e ele imaginava que Jesus, sendo filho de Deus, ele não queria que morresse. Pedro não estava errado dele não querer, porque ele andava junto e era amigo dele. Ninguém que tem um melhor amigo, ainda mais Jesus, filho de Deus, ia querer que morresse. A palavra continua falando. Mas Jesus disse a Pedro: guarda sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Porque Jesus já sabia do sofrimento que ele ia passar, da morte, de tudo o que ia acontecer com ele, porque ele já tinha a revelação de Deus, a revelação do Pai dele. Ele já tinha tudo isso, porque Deus ele revelava para Jesus o que ia acontecer com ele. O profeta Isaías também já tinha falado muitos anos antes, nas profecias, tudo o que ia acontecer com Jesus. Também era revelação de Deus. Era Deus também que já tinha revelado para os profetas muitos anos, muitos e muitos anos antes de Jesus nascer, o que ia acontecer com Jesus desde o nascimento até quando ele cresceu e até a morte. O profeta Isaías já sabia porque era Deus que revelava. E Deus revelava no passado para muitos outros profetas, revelou muitas coisas. E ainda hoje, em toda a terra, como Deus, ele é o mesmo do passado, hoje ele é o mesmo e no futuro será o mesmo, ainda hoje ele revela na terra para os seus profetas, mas ele revela para as pessoas que servem ele de verdade, que cumprem seus mandamentos na terra, que faz o que é certo na presença de Deus. Deus não revela para qualquer pessoa. As pessoas, às vezes, ficam pensando que ouvir a voz de Deus na terra não é verdade, que as pessoas estão mentindo, mas há muitos dos verdadeiros que servem a Deus, que ouvem a voz de Deus falar na terra. O Espírito Santo fala, sim, com as pessoas. Agora, como ele falava lá no passado com o profeta Isaías, como ele falava com Daniel, como ele falava com vários outros lá no passado, hoje ele fala ainda na terra, mas ele só fala com as pessoas que servem a Deus e cumprem os mandamentos, fazendo tudo o que é certo perante a Deus. Deus não leva em consideração tudo, mas Deus quer que as pessoas cumpram os mandamentos dele na terra. Nós sabemos que no meio dos verdadeiros tem os falsos, como já ficou escrito nas escrituras, que chegaria um tempo que teria os falsos profetas,
E os falsos profetas, eles estão esparramados por toda a terra. Assim como tem os verdadeiros, tem os falsos, misturado no meio. Assim as pessoas ficam confusas, desconfiando, porque as pessoas, às vezes, elas não sabem mais quem está falando a verdade, mas as pessoas têm que entender quando a palavra vem pelo Espírito Santo e quando a palavra não é vinda pelo Espírito Santo. Pode ter palavras no meio que é inventada por pessoas e não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele já falou para mim que tem muita gente falando que ele manda falar. Tem muita gente que fala que é Deus que está falando, mas não é Deus que está falando. As pessoas estão falando delas próprias, estão falando de vontade própria, estão dizendo que é Deus. Só que nem sempre é Deus. Tem vezes que são as próprias pessoas que estão falando. Tem que ver quando a voz vem do Espírito Santo de Deus. É diferente a voz que vem do Espírito Santo de Deus e a voz das pessoas da terra, porque as pregações em toda a terra, ela tem dois jeitos de pregação. Ela tem uma pregação por estudo. Os estudos são muito importantes para a pregação, mas tem pregação somente pelo estudo sem o Espírito Santo. E Deus quer que nas suas pregações em toda a terra, que o Espírito Santo esteja junto com as pessoas. Não é pregações somente pela carne. Deus quer a pregação pelo Espírito dele, porque ele deixou o Espírito Santo na terra para estar ajudando as pessoas. Ele deixou o Espírito Santo na terra para falar as palavras verdadeiras para todos os povos, em todas as terras, escutar a palavra verdadeira de Deus. Há muitas pessoas que desanimaram na terra, há muitas pessoas que perderam a confiança, não sabem mais como confiar, porque pessoas às vezes receberam palavras que não eram verdadeiras. Mas lembre que Deus, que Jesus, eles ainda falam na terra, que o Espírito Santo de Deus está na terra para ajudar as pessoas, para ajudar os povos em todas as nações da terra. A voz de Deus, ela é ouvida na terra. Deus, ele fala sobre muitas águas na terra. Deus, ele fala. Deus, ele sempre falou no passado, fala no presente e falará no futuro, porque Deus, ele é Deus de todos os